Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Boa noite, meus queridos irmãos dos dois lados da vida. Boa noite, João Santana, Valéria, Adriana. Carmen já está do lado de lá. Carmen, acho que chega primeiro que a gente. Ela é pontual, né? Muito pontual, né? Então, é uma bênção estarmos aqui novamente na Rádio Cristo Consolador, no programa Conhecendo o Espiritismo, né? Que é transmitido, fica gravado no YouTube, mas é transmitido em tempo real, toda quinta-feira, no horário de 21 às 22 horas. Então, é uma bênção estarmos aqui, né? Que nosso Pai nos abençoe e que seja bom para todos nós, encarnados, desencarnados, tema tão ligado aos nossos irmãos que estão na pátria espiritual, o quanto é bom estudar esse tema, né? Então, passando a palavra, João caiu, deixa eu ver. Vai passando, Adriana, Valéria, vou catar João aqui embaixo. Vão aí vocês. Boa noite a todos, boa noite, Francisca, boa noite, Valéria, boa noite, João. É com muita alegria, né? Estar de volta, depois de umas 2 semanas fora, estar aqui novamente junto com vocês, nessa noite de quinta-feira, para mais um estudo do nosso Oeste. Tá? É muita alegria estar aqui de novo. Boa noite a todos. Boa noite, Francisca, boa noite, Adriana, boa noite, Valéria, e boa noite aos demais participantes que nos acompanham pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos e saudações fraternas. Boa noite a todos os amigos, boa noite, Francisca, Adriana, feliz em você com a sua volta, né? João, boa noite também, e agradeço sempre por mais uma quinta-feira, né? De estar aqui, de poder estar estudando um pouquinho mais da doutrina espírita, do Evangelho, e é uma gratidão muito grande, né, de ter essa oportunidade. Muito boa noite a todos. Que tenhamos uma noite de paz e de bons estudos, né? Boas vibrações para todos nós. Você está falando em gratidão. Não essa semana passada, tive a oportunidade, porque todos nós que estamos aqui no estúdio, Carmen, que já chegou, Tânia, que já chegou, nós pertencemos à mesma casa espírita, né? E
tivemos a bênção de sermos convidados para vir participarmos de alguns programas, são vários. Chegou a Liliana agora, né? Então, eu estava conversando com a diretora lá da casa que nós frequentamos, a Congregação Francisco de Paula, e estava dizendo para ela o quanto nós éramos gratos por essa oportunidade de apresentarmos, né, nossa pequena, singela contribuição na obra da criação, né, como diz a própria Aninha, né, sempre dizendo isso. Vamos cumprimentar rapidinho aqui quem chegou. Nós temos a Carmen dizendo boa noite a todos os participantes. Que o amor do Cristo esteja em nosso coração. Olha que bom. É muito bom ter você aqui, Carmen. Muito bom. Aqui a querida Tânia. Que bom, Tânia, vir conosco. Muito bom. Ela dizendo boa noite, né? E aqui nós temos também a querida Liliana, dizendo boa noite a todos, que tenhamos ótimas reflexões, que assim seja. Né? Então, aqui nós estamos e estamos tentando fazer a divulgação. Esse horário, muitas pessoas não gostam muito desse horário. Mas, por enquanto, é o que nós estamos nos encaixando. Vamos vendo. Enquanto isso, nós vamos ajustando o que nós queremos fazer, estamos caminhando. Está ótimo, né? João caiu outra vez. Espera aí, deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. Né? Bom, então, como vocês todos já sabem, nós temos aqui já definidinho na nossa abertura o que cabe a cada um ir fazendo, né? Então, cada um já sabe a ordem, já sabe o que vai fazer. Estamos na doutrina espírita, em cursos em estudos, né? Com essa duração, tem ambientação, responsabilidade da Adriana. Nós temos a prece de abertura com o João, temos a leitura e reflexão do Evangelho, que fica na responsabilidade de Valéria, e depois entra o Erge, né? Eu entro, mas no momento a gente pode trocar isso, tranquilo, né? Bem dinâmico mesmo, e João faz sempre a prece de encerramento para a gente. Então, Adriana, contigo. Boa noite a todos, mais uma vez. Graças a Deus e a Jesus e a toda a espiritualidade de luz. A ambientação de hoje eu vou ler do livro Novas Mensagens, que é a mensagem do dia, de Sheila, é o volume 2. Eu vou ler a mensagem do dia 9. O título é Antes de Agir. Há 5 atitudes capazes de nos trazerem felicidade: perdoar sempre, fazer todo o bem possível, ser fiel à verdade, cultivar a prece, caminhar servindo sempre. E há 5 comportamentos que levam ao sofrimento: alimentar a mágoa, fomentar a agressividade, acreditar na impiedade, fugir da prece, vingar-se. É possível que ainda hoje te encontres perante uma destas situações. Antes de agir,
lembra que felicidade ou sofrimento resultarão da tua livre opção. Graças a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade de luz. Aqui, né, a Sheila, ela nos alerta a gente, né, fazer uma reflexão antes de agirmos, né, antes de tomarmos qualquer decisão. E ela enumera aqui 5 atitudes que ela diz que nos traz felicidade. E depois ela vai enumerar 5 comportamentos que levam ao sofrimento. Então, vocês percebam que na felicidade ela diz atitudes. E no sofrimento ela usa a palavra comportamento, né? Porque a atitude, aqui ela está querendo dizer que é o que a gente sente, né? O que a gente pensa internamente, né? Aquele nosso sentimento. E o comportamento seria uma ação, seria o que você vai fazer externamente, né? Então, as atitudes que ela diz que a gente pode fazer que nos traz felicidade é perdoar, fazer o bem possível, ser fiel, cultivar a prece e sempre caminhar sempre servindo, né? Servindo ao bem. E o que traz o comportamento, né? Que ela diz que é como se fosse uma ação, o que a gente faz, que leva ao sofrimento. Vocês percebam que é o oposto do que nos traz felicidade, né? Se perdoar nos traz felicidade, alimentar a mágoa vai nos trazer sofrimento, né? Se fazer o bem possível nos traz felicidade, você incentivar, estimular a agressividade vai nos levar ao sofrimento, né? Se você é fiel à verdade, traz felicidade. Quando você acredita na impiedade, isso vai te trazer sofrimento, né? Cultivar a prece traz felicidade. Fugir da prece traz sofrimento. Caminhar sempre servindo no bem vai trazer felicidade. E vingar-se vai nos levar ao sofrimento. E aí ela vem nos alertar que no dia de hoje, né, acho que todos os dias, né, durante todos os dias, a gente sempre a gente está diante de uma situação que vai nos levar a ter ou uma atitude ou levar ao nosso comportamento, né? E antes da gente tomar uma ação, antes da gente agir, a gente tem que ter essa reflexão, né? O que eu estou querendo para a minha vida? Eu vou querendo a minha felicidade ou vou querer o meu sofrimento, né? Então, dependendo do que eu queira para mim, eu vou ter uma atitude ou um comportamento, né? E ela aqui deixa bem claro que a opção é sempre nossa, né? Nós temos nosso livre-arbítrio e que as escolhas são nossas, né? Dependendo das minhas atitudes, do meu comportamento, eu vou escolher ser feliz ou eu vou escolher sofrer, né? Então, acho que isso é a reflexão dessa mensagem de hoje da Sheila, né? Graças a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade de luz. Olha, graças a Deus, né, gente? Graças a Deus por Sheila vir nos trazer, né? Por nossos mentores, né, João? Mentor de todos nós, inclusive da Carmen, da Tânia, da Liliana, estarem presentes para que elas sejam inspiradas, né, sentindo necessidade, escrevam aí nesses comentários, nós vamos ler, vamos refletir, né, deixa fluir, né? Vamos juntos, e cada um de nós aqui, cada um dos 4, nós precisamos dos nossos mentores perto de nós. Então, agradecida, irmã Sheila, por nos trazer essa mensagem. E aí, João faz a prece, por favor, de abertura para a gente, né, João? Vamos elevar o nosso pensamento a Deus em gratidão. Deus de infinito amor e misericórdia, soberanamente justo e bom, Criador de todo o universo e nosso Pai Celestial. Jesus, nosso irmão maior,
caminho, verdade e vida, nosso irmão maior. E vamos ser gratos também aos nossos mentores espirituais e aos trabalhadores que estão dando, aos trabalhadores do plano espiritual que estão dando todo o apoio ao estudo desta noite. As nossas melhores vibrações, a nossa irmã Francisca, no decorrer do seu trabalho. Graças a Deus e a Jesus. Graças a Deus, né? E aí vamos nós ao nosso farol, nosso guia maior, que é o Evangelho, né? Vamos nós com Valéria. Então, boa noite a todos mais uma vez. Dando continuidade, né, de forma sequencial, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Continuamos no capítulo 8, Bem-aventurados os puros de... Desculpe, bem-aventurados os que têm puro coração. Estamos agora no item 11, escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Graças a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade de luz. Se alguém escandalizar a um destes pequenos que crê em mim, fora melhor que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar quem estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé é objeto de escândalo, cortai-o e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida, tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançado no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida, tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Mateus capítulo 18, versículos 6 a 9, 5 a 29 e 30. Item 12. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que, de modo ostensivo, choca a moral ou a decadência. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo arruído. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo, porque seu orgulho sofreria com ele e a consideração de que desfrutam ficaria diminuída entre os homens, desde que as suas torpezas fiquem ignoradas. É quanto lhes basta para que sua consciência permaneça em paz. São, segundo as palavras de Jesus, sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro, vasos limpos no exterior e sujos no interior. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é muito mais geral, razão pela qual, em certos casos, não se compreende o seu significado. Já não é somente o que choca a consciência alheia, é tudo que resulta dos vícios e das imperfeições dos homens, toda a reação má de indivíduo a indivíduo, com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. Graças a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade de luz. Bom, eu vou começar dando o significado, né, da palavra escândalo, né? Nas traduções bíblicas mais fiéis, a palavra escândalo significa tudo que leva o homem à queda moral. Pode ser por falsos princípios, pode ser por maus exemplos,
ou todas aquelas imperfeições que todos nós ainda carregamos, né? Se trouxermos para mais agora, né, para um sentido mais atual, escândalo significa a queda moral, mas com exposição, né? Então, é uma queda moral, alguma coisa que aconteça, né? Uma quebra da moralidade, onde se expõe a toda uma sociedade e que também tem um agravante. A pessoa que praticou, né, esse escândalo, essa quebra, né, moral, ela tem a sua imagem, ela tem a sua imagem exposta, né? Então, isso é que a gente entende por escândalo hoje em dia. É toda ação indigna, né? Todo ato indecoroso, né? Que é exposto, né? E todo mundo fica sabendo, e a imagem da pessoa que praticou esse ato indecoroso é manchada, digamos assim, né? É exposta, né? Essas são as duas definições que eu encontrei. A bíblica, né? Dos textos mais fiéis, né? Bíblicos, e a atual, né? A gente entende o escândalo dessa forma. Mas para Jesus, a conotação de escândalo é outra, né? Jesus diz que todo ato, todo mal que se faz a uma outra pessoa, o escândalo se faz. Então, assim, independente de ser exposto ou não, de ficar sabendo todo mundo ou ninguém, fez o mal, para Jesus é interpretado como um escândalo. Tá? E por que ele diz isso? Porque a gente pode esconder o que for de todo mundo, se a gente quiser, né? Da gente mesmo, do quintal ao nosso redor, do mundo inteiro até a gente pode esconder, mas a gente não pode esconder de Deus, né? De Deus a gente não consegue burlar, né, as leis divinas. E quando a gente não consegue burlar as leis de Deus, automaticamente é acionado a lei de causa e efeito, né? Então, o escândalo para Jesus é qualquer ato, qualquer mal que se faça ao próximo. E quando a gente produz esse ato, automaticamente são acionados os mecanismos da lei, né? Das leis divinas, né? E da lei, principalmente, da lei de causa e efeito, né? Depois dessa introdução, né, dessa definição, a gente volta para a passagem de Mateus, porque a gente consegue entender um pouco mais, né? Jesus falava por parábolas, né? Então, quando a gente lê, se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a, né? Fica parecendo que está em desacordo com aquilo que Jesus pregava, né? Com a mensagem de Jesus, né? De caridade e amor. Mas ele contava histórias e ele falava por figuras de linguagem. Então, a gente tem que saber interpretar de uma outra forma aqui. Então, ele começa dizendo assim: se alguém escandalizar um destes pequenos que creem em mim, né, fora melhor que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós, né? Então, ele está usando o simbolismo da criança. Assim como ele está usando também, tem de muito cuidado em não desprezar estes pequenos, né? Então, ele está dizendo o seguinte: valorizava muito a simplicidade, né? A humildade, a pureza de coração. Então, quando ele fala dos pequenos, ele está se referindo ao simbolismo mesmo da criança, da pureza da criança, né? Então, ele se refere a isso. E depois ele fala, né? Tendes muito cuidado em não desprezar um destes pequenos, também usando a simbologia da criança, da pureza. Ele quer dizer o seguinte: da responsabilidade, né, dos educadores em
dar, né, não permitir, né, durante a educação, no momento exato, né, já foi falado aqui, fazer com que essa criança não tenha impulsos, né, que cresça dentro da moralidade, né, ensinar os verdadeiros valores morais para que essa criança não cresça, né, com impulsos de natureza da animalidade, por exemplo, né? Então, ele fala aqui, para cuidar desses pequenos, para que não chegue à fase adulta e cometa essas maldades, né? Esses escândalos, né? Então, ele fala duas vezes, né? Da pureza da criança e da importância de se educar esses pequenos para que eles não cheguem à fase adulta cometendo escândalos, né? Depois aqui ele fala, ai do mundo que causa os escândalos, pois é necessário que venham os escândalos. Então, assim, é necessário que o mal venha, né? Para que haja o refazimento, né? Para que se tenha a oportunidade de aprender, né? E ele ainda fala assim, ai do homem por quem o escândalo venha. É difícil a gente imaginar Jesus ameaçando, né? Então, eu entendo esse ai do homem como se fosse assim, um lamento dele dizendo, né, que o mal que ele produzir, ele fatalmente terá que se refazer dessa queda, né, através das reencarnações, das vidas futuras. Então, eu entendo aqui como se fosse um lamento de Jesus e dizendo a importância que é necessário muitas vezes, porque somos seres imperfeitos, né? Então, nós precisamos muitas vezes aprender, cair para poder se levantar, né, digamos assim. E fazer de novo e aprender, né? E depois ele fala, o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido, né? Se a vossa mão ou o vosso pé é objeto de escândalos, cortai-a e lançai-os longe de vós. Mais uma vez ele falando, né, por figura de linguagem, né? De uma maneira muito enérgica até, que a gente pode pensar que ele está realmente falando para cortar, arrancar o olho e nada disso. E ele fala também aqui, olha, tendo um pé ou uma só mão, terdes dois lançados ao fogo eterno. Então, assim, ele está falando das reencarnações dolorosas que podem vir, né, para os espíritos renitentes, né, nos escândalos, nos erros, né, nas imperfeições, né? Então, ele está se referindo dessa forma, né, de uma maneira metafórica, de que esses espíritos que são renitentes no erro, né, eles vão sofrer, né, as reencarnações dolorosas, muitas vezes, para reaprender, né, para progredir. E é uma maneira dolorosa, mas é uma maneira de reaprender, né, de fazer evoluir, né? Então, assim, essa mensagem, né? E, conforme a Adriana falou, nós temos a escolha do livre-arbítrio, né? Então, a partir do momento que a gente entende, né, o que Jesus quer dizer, na verdade, né? Ele contava histórias, né? Porque era como as pessoas poderiam compreendê-lo na época. O que ele diz é isso, que o escândalo ele é todo mal que se faz a qualquer pessoa que seja, independente de se saber ou não, e o escândalo será feito e que não será escondido, né? Nós iremos, de uma certa forma, ter que refazer esse nosso erro, né? Por causa da lei de Deus, né? Da lei de causa e efeito, que será acionada
para todos e para tudo. E também a maneira, né, dele falar, né, arrancar o olho, cortar o olho. Ele está falando das reencarnações, né, que podem ser muito dolorosas. Muitas vezes, pessoas que vêm com defeitos, olha que coisa feia falando, com problemas físicos, né? Desculpem, gente, com problemas físicos, e muitas vezes é devido ao mal que tenha causado no pretérito. E o livre-arbítrio, a gente tem a escolha a liberdade, né, de fazer ou não fazer o bem ou fazer o mal, mas sabendo que não escondemos nada de Deus e que a lei de causa e efeito vai ser aplicada, né, para todos nós. É essa a reflexão que eu faço desse item 11 e 12. Graças a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade de luz. Mais uma vez, né, nossa gratidão e o nosso ouvir atento, a nossa reflexão sobre esse texto, a gente vai conseguir sentir claramente que o que foi dito estará apresentado no que nós pretendemos falar hoje sobre o roteiro 3, né, do módulo 6, lá do ESD, do tomo 1. Né? Então, é só a gente ter gravado várias vezes citada a questão de livre-arbítrio, várias vezes colocado aqui que escândalo é tudo que resulta de vícios e das perfeições humanas. Só para fechar, a ligação com a ambientação já está feita, né? Quando Sheila vai nos dizendo, não siga por esse caminho, siga por outro. Né? E quem participa do momento de decisão, terça-feira, né? Vocês lembram que nós estamos na lição de número 30, que tem como título Decisão Irreversível. Nós passamos um estudo que nós não saímos do título. Nossa reflexão o tempo todo, nós não começamos a ler uma partezinha do ensinamento de Marco Prisco. Então, é importante a gente juntar isso. Essa leitura do Evangelho, essa reflexão, porque nós estamos estudando reencarnação. Valéria citou o tempo todo não, mas várias vezes a questão da reencarnação, que é o nosso tema. Né? Então, só num segundo, só para a gente ter assim, mais uma posição, bem rapidinho, nós não estamos, nesse momento, nem usando slides. Espera aí, só tem que esperar um pouquinho, né? Então, estamos na web rádio, no programa está escrito, na tardinha, né? Conhecendo o Espiritismo, do ESG, de autoria da ESG, estudo sistematizado da doutrina espírita, que é o tomo 1, de autoria da FEB, Federação Espírita Brasileira. E lembrando o seguinte, lembrando que esta obra tem 3 tomos e que
Nós estamos no tomo 1, no módulo 6, exatamente, reencarnação. Já passamos, eu sempre acrescento no roteiro 1, a palavra origem, né? Então, são 6 roteiros, um que nós já vimos, com o título Origem, Fundamentos e Finalidade da Reencarnação. Belo estudo que a FEB nos trouxe, que nós aprofundamos. Roteiro 2 nem se fala, né? Inclusive, Tânia vai lembrar, nós citamos, né, na turma 2C, na segunda-feira, essa parte das provas da reencarnação. É uma parte que nós falamos, né? As várias provas, demonstrações científicas, aquelas transcomunicações, né, que tem por meio de equipamentos, a experiência quase morte, e por aí vai. E nós estamos no roteiro 3, que é o roteiro que tem como título, né, exatamente tratar do planejamento reencarnatório. Então, nós vamos tirar aqui o slide para a gente ganhar tempo. Vamos nós, né? Voltamos para cá e vamos. Gente, deixa eu só ler rapidinho o que Liliana escreveu. Ela escreveu assim: eu entendo como se Jesus quisesse dizer para cortarmos o mal pela raiz. Então, né, isso ela se referindo às reflexões sobre o Evangelho, eu diria sobre a ambientação também, né? Tânia vai lembrar o que nós estudamos sobre virtudes e vícios. Vamos prestar atenção aos detalhes, o que nos acontece, e ver se nós estamos no caminho da melhor decisão ou não, né? Então, colocado isso aqui. Bom, você vir colocar qualquer... Veja como foi importante o debate que nós fizemos no Renove-se na terça-feira. Foi bom, né? Às vezes atrasa um pouco, mas tá bom. Bom, gente, então nós estamos aqui nesse livro da FEB, página. Vamos um instantinho voltar um pouco. Isso vai ser importante para fazer um encadeamento com o que nós vamos ler hoje. Primeiro parágrafo da 226, que faz parte da metodologia da FEB. Ela lança indagações, né, para nós refletirmos. E está escrito assim: vamos ver se nós estamos encontrando e vamos encontrar essas respostas no transcorrer dos subsídios. Então, diz assim: conscientes das explicações desses esclarecimentos, ocorrem-nos automaticamente algumas indagações. Eu gostaria de convidar vocês a raciocinarem, pensarem nessas indagações. Todo curso, né? Se a gente vai numa escola, tem o seu projeto político, pedagógico, em qualquer disciplina, né? Ela é dividida em aulas, em partes, vamos chamar de módulos, e tem o que nós chamamos
de objetivos específicos, né? Eu, quando estava com esse raciocínio, eu lembrei muito de Carme, né? E o que quer dizer objetivos específicos de um roteiro, de uma aula? Quer dizer o que estão esperando que a gente aprenda, que a gente consiga responder, ok? Então, aí vem com as perguntas. Em que momento é definida? É definido o momento da nossa reencarnação? Quais são as condições que determinam que é chegada a hora do retorno à vida corporal? Eu estou, em cima das perguntas da FEB, lançando um desafio para nós. Nós sabermos responder isso ao final do estudo do roteiro. E continua. Podemos selecionar as provas ou experiências que vivenciaremos no plano físico? Mais um objetivo. Que critérios são utilizados, por exemplo, para escolha dos nossos pais e demais familiares, ou da cidade e país em que renasceremos? Como são definidas questões relativas ao casamento? Porque eu me casei com X, não com Y ou com Z, né? Quais são esses critérios, né? Relativo a casamento? Quantos filhos terei? Que filhos serão esses? Qual a profissão que eu irei exercitar? Quis voltar nesse item, vamos pular o que nós vimos, vamos lá para a página 227. Vou repetir o parágrafo que nós terminamos o último estudo, até por conta da leitura dessa parte do Evangelho que Valéria trouxe e fez suas reflexões. Vamos nós. Percebe-se, pois, nós estamos no roteiro que trata do planejamento reencarnatório. É como se não estivéssemos aqui, estamos na pátria espiritual, se aproximando o momento de voltarmos, não é? E aí vai ocorrer o planejamento do nosso retorno, né, a essa experiência na matéria. Percebe-se, pois, que a questão do planejamento reencarnatório está ligada às consequências do uso do livre-arbítrio. Situação que sempre reflete o nosso nível de evolução moral e intelectual. Marcadinho para mim, sublinhado com canetinha vermelha. O livre-arbítrio, repetidamente utilizado de forma... Eu tenho livre-arbítrio, mas se eu decido, vamos lá para a ambientação, se eu escolho, se eu provoco escândalos, né? E eu faço isso repetidamente, né? Então, o livre-arbítrio repetidamente utilizado de forma incorreta restringe a nossa capacidade
capacidade de opinar em um novo planejamento. Ou seja, as decisões, né, que a Adriana separou em atitudes, em comportamentos, qual foi a nossa escolha? Livre-arbítrio nós temos, mas se repetidamente nos equivocamos na nossa decisão, isso vai restringir a nossa capacidade de opinar em um novo planejamento. É por esta razão que os espíritos dedicados a esse gênero de tarefa, nós já estudamos aqui, tem espíritos que eles são encarregados do planejamento reencarnatório. Consideram todas as ações que executamos antes e depois da desencarnação. Gente, isso aqui nem paramos tanto na quinta-feira passada. Não é só o que nós executamos quando estamos aqui. As nossas atitudes, comportamentos, a nossa condição moral e espiritual, lá na pátria espiritual, também vai para a balança, né? Então, é por esta razão que os espíritos dedicados a esse gênero de tarefa consideram todas as ações que executamos antes e depois da reencarnação, definindo critérios norteadores do planejamento reencarnatório que nos cabe. Então, nós somos construtores da nossa história. Nascemos simples e ignorantes e nós vamos construindo. Aí, gente, muito importante, mas muito, todas essas letrinhas aqui menores que estão na página 227 e no início da 228, da onde é que a FEB foi tirar? Ela foi tirar desse livro daqui. A gente sempre diz que a maior base para a construção das obras do ESG é o Livro dos Espíritos, mas, de vez em quando, obras complementares são utilizadas também. E, nesse caso aqui, é utilizado essa obra, né? Que é Evolução em Dois Mundos. Quem leu e já tem muito tempo, quem ainda não leu, é editora da FEB, né? Pelo espírito de André Luiz, psicografia de Chico. Então, vejam o seguinte. Tem um item chamado, um capítulo, no meu livro é página 51, mas eu vou dizer o número do capítulo, 19, né? Que o título é Alma e Reencarnação, que é essa parte que a FEB traz. Então, diz assim, depois da morte, eu vou preferir ler, porque está mais completo, pela obra Evolução em Dois Mundos,
tá? Porque tem uns pedacinhos que eles cortaram quando bota aquele chavão, 3 pontinhos, e o outro chavão, né? Então, depois da morte, efetivamente, logo após a morte física, sofre a alma culpada, minucioso processo, aqui no livro está escrito, processo de purgação, que quer dizer processo de limpeza. Tanto mais produtivo, quanto mais se lhe exteriorize a dor do arrependimento. Gente, isso daqui é bom quem tiver depois uma folga, não esquecer de ler O Céu e Inferno. É o que a gente estuda ali na obra O Céu e o Inferno, né? Então, aqui está dizendo que assim que desencarnamos, nós vamos chegar no planejamento reencarnatório, mas nós desencarnamos. Chegamos na erraticidade, né? Nós passamos por um processo de limpeza que é tanto mais produtivo, quanto mais se lhe exteriorize a dor do arrependimento. E apenas depois disso consegue elevar-se às esferas de reconforto e reeducação. Eu não lembrei desse texto no Renove-se, que nós tivemos de volta o nosso amigo Tico Teco, né? Lá com as colocações dele. Olha só, primeiro nós passamos pelo crivo da nossa consciência, céu e inferno. Quem caminhou bem enquanto estava aqui, ou se esforçou para caminhar o melhor possível, não praticou o mal, tentou melhorar, quando passa por esse processo de limpeza, eles consideram como espíritos felizes. A ida é muito mais suave, né? E só depois desse encontro nosso com a nossa consciência, né, é que conseguimos nos elevar à esfera de reconforto e reeducação. Por isso que muitas câmaras de prece não aconselham que preces sejam, tem um período, né, para a gente pedir prece, uma vidência, né, para os desencarnados. A vidência, né, é solicitado isso, até em respeito ao momento que a pessoa está passando. Bom, se a moléstia experimentada na veste somática, André Luiz, não é fácil, né? Por isso que quando perguntavam para Chico, mas o que André Luiz queria dizer com isso, Chico dizia, eu não sei dizer. Eu não sei dizer o que é isso, né? Não tinha, ele talvez não recorresse ao Google, né, a um dicionário. O que quer dizer veste somática? Quer dizer roupa física. Se a moléstia que experimentamos na roupa física enquanto encarnados foi longa e difícil, abençoadas depurações terão sido feitas pelo ensejo de autoexame, no qual as aflições suportadas com paciência lhe alterarão sensações e
refundirão ou... Não, peraí, deixa eu ler que aqui tem um pedacinho errado. Pelo ensejo de autoexame, no qual as aflições suportadas com paciência, eu comi o ler, alterarão sensações e vão levar a refazer ideias. É uma autoavaliação, né? É o que Santo Agostinho diz para a gente fazer, sugere de nós fazermos todo dia de noite. Nós vamos fazer isso. E aqui está dizendo que se nós passamos por moléstias, por aflições, mas enquanto estávamos na experiência da matéria, né, esse período de limpeza ele será mais suavizado. É o que o Pentateuco diz no céu e inferno. Todavia, se essa operação natural não foi possível no círculo carnal, né? Se nós não agimos com paciência, com serenidade, com fé, mais se lhe agravam os remorsos depois do túmulo. Nós não vamos ser. Foi o debate nosso no Renove-se. A primeira avaliação eu acho que é pior, que é a da nossa consciência. Ela nos mostrando, olha, de que forma você agiu fora do planejamento que foi feito, em desalinho com as leis divinas, né? Por recalcados na consciência, a aflorarem todos eles por meio de reflexão, renovando as imagens com que foram fixados na própria alma. Então, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente leu hoje, em termos de ambientação e do livro dos Espíritos. Só depende de nós. E assim, né? Conhecer é bom. Aprender é bom demais. Adquirir conhecimentos, aprender, que significa mudar comportamentos, né? É muito bom, né? Mas a nossa responsabilidade aumenta. A janelinha da consciência abriu. Cada vez que no estudo nós estamos lá estudando as leis divinas, as leis de Deus, né? E vamos aprendendo um pouquinho mais, à medida que aprendemos, nossa responsabilidade aumenta. Mas nós vamos aprender querendo ou não. Então eu não vou aprender, sabe? Então eu não vou aprender, é mais prático. Eu não aprendo, a minha responsabilidade diminui, o meu processo de purgação, de limpeza vai ser menor. Não, 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 não. Nós somos regidos pela lei do progresso e vamos caminhar para frente, né? Aí ele vai dizendo, dando exemplos, criminosos que mal ressarciam os débitos contraídos, instados pelo próprio arrependimento. O céu e o inferno traz esses exemplos de espíritos, né, que quando voltam, quando desencarnam, eles trazem, assim, como a gente diz, deixa eu tentar catar aqui, Valéria, peraí. Mas cuidado para não cair nada.
ela caiu. Vamos levantá-la, vamos colocar uma cordinha. E ela veio e levanta. Voltou e chegou. Né? Então, criminosos que mal ressarciram os débitos contraídos, instados, gente, não sai da minha cabeça esse título, nem sei aonde eu botei o livro dele. Está aqui, está aqui, né? Da lição 30, decisão irreversível, né? Do Marco Prisco. Criminosos que mal ressarciram os débitos contraídos, instados pelo próprio arrependimento, plasmam em torno de si mesmos as cenas degradantes em que arruinaram a vida íntima. Gente, isso é coisa séria. A gente fica pensando assim, né? Tem alguns ainda que têm... O céu e o inferno mostra isso, né? O entendimento de céu e inferno, segundo a ótica de algumas denominações religiosas, e para nós, né? Para algumas, só existe essa experiência na matéria, você morreu, se foi mal, vai arder no fogo do inferno, né? E para outros não teria lei do progresso. Você não tem uma possibilidade, como na escola, de recuperação, né? E o céu, né, foi bonzinho, ficou para sempre. Eu lembro, Adriana, Valéria, Adriana não estava, Valéria estava, eu lembro perfeitamente da Cida, que dirige a turma 3B, ela dizendo que até Jesus, espírito, eu hoje pensei muito sobre isso, foi em aula anterior, ela dizia que até Jesus, ele continua se desenvolvendo. Tânia, lembra que quando eu falei lá na turma 2C, que nós, né, que até disse a fonte de quem disse isso, de que nós não sabemos amar como Jesus amou. Aí, um amicíssimo, muito querido nosso, integrante da turma, disse: mas Jesus está longe. Está longe, mas ele é o nosso objetivo. Ele, quantos mil, milhões, trilhões de anos chegar até lá, não sei. Mas o que a Cida diz, acima de Jesus, tem Deus. A sabedoria suprema. Então, mesmo Jesus, com toda essa pureza, que que a classificação do Livro dos Espíritos dá, que ele chegou à condição de espírito puro como topo, não. Ele continua também evoluindo. Se ele continua evoluindo, que dirá nós? Imagina, né? Então, eu vou fechar esse parágrafo. Criminosos que mal ressarciram os débitos contraídos, instados pelo próprio arrependimento. Não é obsessor, não. É a própria consciência, né? Plasmam em torno de si mesmos as cenas degradantes em que arruinaram a vida íntima, alimentando-as às custas dos próprios pensamentos desgovernados, né? Gente, nós já estudamos no presencial mais de uma vez esse módulo. Ele, para mim, ele chega com uma riqueza diferente. Ele é muito rico de detalhes, sabe? Fica muito claro para mim o porquê
pedagogicamente correto, Febe lança essas perguntas e vai no texto nos ajudando a obtermos a resposta. Então, parei aqui, vou marcar aqui por causa do nosso horário, mesmo que ele ia escorrendo e nada, é a mesma coisa. Tem umas palavras difíceis aqui, difíceis, mas que para nós são importantes, né? Então, a gente pega a ambientação, o texto do Evangelho e fica o convite para todos nós, né? O ensinamento de que escolher o caminho do bem é o que de melhor nós podemos fazer por nós. Por nós. Esse livro, já há algum tempo que eu não pegava, Evolução em Dois Mundos, ele tem toda essa parte que nós estamos lendo aqui. Nós paramos no primeiro parágrafo da página 228, mas vale a pena ir comentar. Carmen, Tânia, Liliana, se vocês puderem, dá uma lida antes, ainda mais agora, que depois de nós usarmos os slides, nós estamos usando, como é que chama? A própria obra, o tomo 1 da FEB. Se puderem, leiam, né? Leiam, marquem o que para vocês não precisa, se não tiver o livro Evolução em Dois Mundos, são só pequenos pedaços que foram cortados, né? E o que chamou a atenção a vocês, registrem aqui nos comentários. E eu vou aproveitar aqui, enquanto eu vou pegando novamente João Santana, agora vem, né? Para pedir duas coisas, né? Gente, olha só, o nosso trabalho, a gente vê a importância que ele tem. Ele tem de importância para nós, isso é coisa séria, né? Nosso espírito é imortal. Como é que eu faço? Como é que eu estou cuidando da profilaxia da minha alma? Volto novamente para o benfeitor Marco Prisco. Como eu estou cuidando disso? Né? Por isso nós insistimos na ambientação, na leitura de trechos do Evangelho refletido, né? Então, nós estamos tendo essa oportunidade. Nós somos 2/3 da humanidade, como espíritas, né? Pode ser, com certeza, que outras denominações tenham esse entendimento. Algumas não com tanta riqueza de detalhe, né? Então, eu acho que se é importante para nós, questão 132 do Livro dos Espíritos, nosso trabalho é tentar espalhar, refletir, não impor, mas levar, né, nossos irmãos em humanidade a refletirem sobre isso, ou seja, questão 132, contribuirmos com a obra da criação. Isso aqui, quando a gente consegue, de fato, refletir, aprender, transformar, solidificar nossa fé, né? E mudarmos nossos comportamentos, sabe o que nós estamos plantando? Que na hora do nosso, que a hora do nosso desencarne será mais leve e que o nosso processo de limpeza, quando lá
chegarmos, está escrito, relato de André Luiz, será mais suave. Então, vamos tentar divulgar, né, esse programa e outros. É nosso trabalho essa divulgação, né? Como a web rádio, para continuar com seus programas, ela precisa, né, que realmente, e graças a Deus estamos conseguindo, Renove-se, refletindo com Jesus, vai, e outros programas vão caminhando bem. Agora, do ESG, tão valioso. Gente, a Liliana já se prontificou a me ajudar. Você quer que a gente tente? Ela me perguntou na segunda-feira. Quer que te ajude para a gente pensar em alguma coisa, né, para a gente divulgar mais, né? E como tinha que descer batida, não conversamos. Claro que isso eu não vou chamar de ajuda, não, Liliana. Eu vou dizer, faz parte do nosso trabalho, né? Então, a tua ajuda será valiosa de divulgar. Gente, todo dia do ESG. Se eu não fizer de manhã, olha, eu fico mal de colocar no meu status, de mandar para as pessoas com que eu tenho contato, né? Um dia, alguma poderá ser tocada e virá. Nossa parte é chamar. Então, é isso, João. Nossa prece de encerramento, você, por favor, faz para a gente. Meus irmãos, vamos ser gratos a Deus, a Jesus, aos nossos mentores espirituais e a toda a espiritualidade de luz por esta oportunidade de mais uma noite de estudos edificantes. Uma boa noite a todos e até a próxima quinta-feira. Graças a Deus e a Jesus. Graças a Deus, né? Adriana, Valéria, João, gratidão, né? Que nosso Pai abençoe a toda a humanidade. Estamos atravessando, acho que ontem, hoje, uma esperança tão grande, né? De que a guerra em Gaza, se não for o fecho ideal, mas pelo menos acabar com aquele sofrimento, que alguma coisa seja feita, né? Nós oramos, nós pedimos as irradiações feitas em todas as casas espíritas, a SABED, que tem a sua sessão pública aos domingos, às 11 horas, faz irradiação, né? Isso é feita por todas as casas, a casa que nós frequentamos também, né? Então, gratidão a Deus e que essa possibilidade realmente se concretize, né? Gente, beijo no coração de todos. Adriana, bem contente porque você voltou. Foi bom. Carmen, querida, Tânia, Liliana, olha, é muito bom estar aqui com vocês. E vamos que vamos, né? Gente, beijo. Tchau, boa noite a todos. Até, beijo. Tchau. Até a próxima aí. Até a próxima. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.